fazer agora uma apuração dela também sobre a decisão da Petrobras de cortar a distribuição de investimentos extraordinários aos investidores. O que o lado mais político dentro da Petrobras está te contando, Clarissa? Raquel, fui conversar com fontes dentro da Petrobras que têm relação muito próxima com o governo federal, que participam ativamente ali da tomada de decisões, e a explicação para esse corte de dividendos que eu ouvi veio ali permeada da seguinte frase: já era hora de acabar com lucros de startup na Petrobras. Qual que foi o raciocínio aí? Segundo essa fonte, o argumento é natural que você tenha lucro, pagamento de dividendos astronômicos, palavra utilizada por ele, quando você está numa startup que deu muito certo, é normal. Agora, o que não é natural, no entendimento dele, é que os acionistas colham ali um resultado equivalente ao de uma startup muito bem sucedida num negócio tão consolidado quanto a Petrobras. Então, no entendimento ali dessa minha fonte, o que foi feito ali foi equacionar, trazer os dividendos pagos pela Petrobras para um patamar um pouco mais realista, com o objetivo, segundo ele, de garantir aí a saúde da relação entre o caixa e a dívida da empresa. Segundo ele, o objetivo não é lançar esses recursos aí como remuneração de capital para posteriormente eles sejam aplicados em investimentos. Não é isso o que vai ser feito. Segundo essa fonte, o governo decidiu fazer um trabalho ali para alongar o prazo de pagamento. Esse dinheiro será convertido em dividendos mais tarde. Mas por que isso tudo tem um pouco a ver, claro, como o Naka estava falando, com o resultado ali, o lucro da empresa em um patamar bem inferior ao ano de 2022. Mas aí também essa fonte diz o seguinte, Raquel, vamos olhar para esse lucro da Petrobras como ele realmente é. Não adianta querer comparar com o ano de 2023, com uma diferença muito grande no preço do barril do petróleo, como disse o Naka. Isso é natural, influencia no resultado de todas as petrolíferas. E segundo essa fonte, a gente tem um outro fator importante aí. De acordo com ele, foi feita no ano de 2023 a venda de vários ativos da Petrobras e esse dinheiro entrou no caixa da companhia, garantindo aí um resultado muito bom no último ano do governo de Jair Bolsonaro, o que não aconteceu ao longo do ano de 2023, segundo essa fonte. Esse é o balanço que está sendo feito pelo governo, principalmente essa ala descrita aí na apuração do Pedro Duran, que conseguiu aí viabilizar dentro do Conselho da Petrobras a ideia de você cortar esses dividendos extraordinários para apresentar ali uma relação caixa-dívida que eles consideram mais saudáveis e também para validar aí uma política que é do próprio presidente Lula, que quer baixar investimentos, agora baixar dividendos, mas vamos ver o que vai ser feito em termos de investimentos, porque eles dizem que não tem nada a ver, mas a gente sabe que Lula tem uma política muito voltada para obras, grandes investimentos da Petrobras são sim parte da agenda prioritária do presidente Lula. Há o entendimento de Lula de que isso pode render dividendos políticos importantes, ele quer fazer esses investimentos principalmente no próprio setor de óleo e gás, mas também naquela agenda de transição energética que reposiciona o governo na esfera internacional. E é isso que eu quero jogar para o Naka, Clarissa, porque sim, a gente tem uma disputa interna aí dentro da Petrobras, que já é desde o começo do governo, tem uma parte técnica, jogou os dividendos dentro de um fundo, esses dividendos não chegam para os acionistas agora, chegam depois, enfim. Mas a gente tem uma questão de fundo dentro da Petrobras, fundo, mas uma questão mais realmente de futuro da empresa que está sendo discutida, que é você pagar menos dividendos para voltar a investir mais. Mas investir no quê? Investir para voltar a fazer refinaria, como Abreu e Lima, que o presidente Lula está retomando? Investir para você fazer energia eólica lá dentro do mar, sair do core da empresa? Isso já foi feito lá atrás, a Petrobras se tornou gigante, deu margem para muita corrupção, que sim, aconteceu, né? Não dá para a gente reescrever a história. Como é que fica isso? É essa percepção que eu acho que é a que mais preocupa, Naka. Não o mercado no curto prazo, mas o país como um todo.
definitivamente o temor do investidor mora na possibilidade de você ter repetição, Raquel, de episódios como o da Sete Brasil, onde a empresa... Navios, eu ainda esqueci dessa parte. O governo planeja voltar a fazer navios. Sim, aí drenou um monte de dinheiro da Petrobras, que era do Estado brasileiro, sim, mas também dos acionistas, e o que gerou prejuízos bilionários à empresa, sem contar a corrupção que foi descoberta nesses casos. Há casos recentes, por exemplo, há uma discussão sobre se a Petrobras deve ou não voltar a aumentar a sua posição na refinaria da Bahia, que foi privatizada há alguns anos. Outra discussão, a participação da Petrobras na Unigel, uma empresa nova, pequena, que explora hidrogênio verde, mas que está em processo de recuperação judicial pedindo ajuda financeira. São operações, no mínimo, controversas do ponto de vista estratégico. E isso gera, de fato, calafrios nos investidores. Agora, uma coisa foi muito interessante, Raquel, desde a abertura dos negócios hoje, os diretores da Petrobras, a diretoria toda, está num esforço bastante grande com os agentes de mercado e com os jornalistas para explicar uma coisa. Colocaram debaixo do braço o Estatuto da Empresa e a Lei das Estatais para dizer que os recursos destinados a esse fundo de reserva de dividendos, de lucro, não pode ser usado em investimentos. Em tese, eles tentaram esclarecer isso para apaziguar um pouco esse temor, esse pânico dos investidores. Só que, diante dessa explicação, eu procurei alguns analistas de Petrobras que aí mesmo deram, agora eu fiquei ainda mais sem entender, porque se não é para usar para investimento, por que eles estão guardando esse dinheiro? Há muito mais questões e pontos de interrogação hoje do que tínhamos ontem. Vai fazer o que com esse dinheiro até lá, né? Enfim. Naca, Clarissa, muitíssimo obrigada. Nossa dupla dinâmica aqui que costura a política com a economia como deve ser. Obrigada, gente.